eu sou o professor Alfredo Oscar Salom da UniABC e hoje temos como convidado o professor Agostinho Nunes Brito, mestre em História, Política e Educação pela PUC. O tema de hoje vai ser Jean-Jacques Rousseau, um filósofo do qual o professor Agostinho, estando aqui, vai nos falar um pouquinho sobre ele. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar um pouco sobre história e filosofia e fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a vida de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um filósofo nascido em 1712 e vai falecer em 1778. É francês. E Rousseau tem no seu currículo algumas coisas curiosas e entre tantas as coisas de Rousseau, ele é um sujeito, eu diria que Rousseau é um homem do seu tempo, aquele século XVIII, cheio de transformações, cheio de mudanças, mais necessidade de mudanças do que a própria mudança em si. E Rousseau, um homem polêmico, porque contestava muito, sobretudo, o poder, né? É um sujeito que vai contestar o poder, né? Rousseau é interessante, se você entra em qualquer site, muitos historiadores e filósofos até consideram ele, ou seja, chega a descrevê-lo como filósofo iluminista, mas grande parte também desse grupo eu faço parte, não vejo-o como um filósofo iluminista. De iluminista ele só tem o fato de ter nascido no século XVIII. Mas uma das principais questões pelas quais eu gosto de não vê-lo como iluminista é porque os iluministas, como nós sabemos, eles tratam muito da questão de estar próximo à burguesia. São financiados pela burguesia. E Rousseau, ao contrário deles, vai ser um filósofo que vai bater na burguesia. A burguesia que está se consolidando naquele momento, haja vista logo em seguida na Revolução Francesa, e Rousseau não vai compactuar com a burguesia, sobretudo aquilo que ele chama de burguês. Ele chega a dizer assim, o burguês não é um homem natural, nem um homem social. Por quê? Não é natural porque já saiu do bom selvagem. Não é social porque já não sabe partilhar. Não partilha. Ou seja, é como se Rousseau já estivesse anunciando o estado de bem-estar social, mas muito mais do que isso, a questão da responsabilidade que nós temos hoje, a questão em voga no nosso tempo, que é discutir a questão das responsabilidades sociais. Quem não tem responsabilidade social não é homem social, e por isso ele vai dizer que o burguês é danoso, é perigoso, assim não considero tanto como um sujeito burguês. Você toca numa questão que eu acho extremamente importante, que é o contrato social e a influência do Rousseau na Revolução Francesa. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas duas questões? O que é o contrato social, a importância aí do Rousseau, porque na Revolução Francesa sabemos que tem vários partidos e alguns, na realidade, seguem mais a linha do Rousseau e uma aproximação maior com a população? Muito bem. É interessante pensar, por exemplo, no contrato social, vai de encontro exatamente aquele começo de fala que eu estava dizendo no início, da questão de que Rousseau tem um outro título dele, que é o Filósofo da Liberdade, e aí sim, o Filósofo da Liberdade, porque ele vai tratar muito do homem como essa questão de que cada ser é um ser em si, cada ser humano deve ser dono do seu próprio destino, da sua própria vida, enfim.
E aí o Contrato Social é uma obra muito interessante, assim como todas as obras de Rousseau, como o Discurso da Desigualdade entre os Homens, como o próprio Emílio, Obra do Fim da Sua Vida, né, e Confissões de um Caminhante Solitário, são obras importantíssimas para a sociedade, mas o Contrato Social, que realmente é uma obra que marca a vida de Rousseau, ele o faz num momento crucial. Por exemplo, Rousseau vai tratar dessa obra no momento em que ele vai dizer assim, o bom é que a sociedade pudesse viver o bom selvagem, aquele sujeito livre lá, o homem livre total. Mas essa liberdade total não existe e nem pode existir, porque senão não existe o humano. Então, uma vez que não tem essa possibilidade, nós temos que fazer um mal necessário, que é o contrato social. Então eu tenho que ter um contrato social para que eu possa delimitar regras, condutas, formas, ética, de como eu devo portar frente à sociedade, primeiro para que eu não sobreponha o direito do outro, segundo, uma coisa muito interessante aí no contrato social é a questão do cidadão e do Estado, porque Rousseau vai colocar o contrato social como essa necessidade de freio pelo Estado e do próprio Estado, para que o Estado possa compor essa questão do freio, para que um indivíduo não sobreponha o outro, né? Mas que também o Estado seja, de certa forma, controlado pelos próprios cidadãos daquele Estado diante das suas possibilidades de leis, né? E aí a contribuição na Revolução Francesa do contrato social e também que isso acaba se espalhando pela América, enfim, nas libertações da América, é exatamente essa contribuição da lei, das regras e da participação do cidadão, né? Eu agora sou pessoa, cidadão, que devo participar da minha sociedade. Eu não posso mais ficar sob o jugo da minha condição de servo, né? Frente a um rei, enfim, ao soberano, mas eu faço parte de um grupo, e nesse grupo surge a questão da Revolução Francesa, com a questão da burguesia, que vai derrubar a nobreza. Dentro desse conceito de Rousseau, o que vem no contrato social é exatamente a segurança da liberdade para os cidadãos que deve sobrepor a um poder exorbitante. Olha, eu acho que é extremamente interessante que você está nos colocando, porque o Rousseau é também como o filósofo da democracia. E como filósofo da democracia, nós temos que imaginar também algo que o homem é naturalmente bom, ele nasce bom, mas ele é corrompido. E aí, puxando para uma questão da educação, já que a sua especialização é na sua área, qual a contribuição do Rousseau para a educação? A contribuição de Rousseau na questão da educação volta lá, sobretudo, na liberdade. Eu preciso criar eu preciso construir um Estado democrático, e ele vai trazer a questão da educação de uma forma tão interessante, tão bela, porque ele vai tratar, por exemplo, da questão de que a primeira formação se faz na família, e isso deve começar desde o ventre da mãe. Então Rousseau anuncia a educação infantil como algo de grande importância. Depois ele vai falar da educação. E aí a educação vai ter um papel muito importante, que é a questão de que eu estou numa sociedade democrática, eu estou numa sociedade moderna, contemporânea, em que a família não dá conta mais de ensinar tudo aos seus filhos, àquele grupo, porque o mundo está avançando, né? As tecnologias estão chegando naquele período. E eu agora preciso de uma educação que vai fazer o quê? Ampliar os horizontes dessa criança e, consequentemente, do ser que vai vir. A outra questão da educação é exatamente essa questão do freio social. Porque Rousseau vai dizer que se eu não for bem educado, se eu não for bem formado, e se eu não for bem educado,
para que eu possa entender que eu não sou mais um bruto, que eu não sou mais um selvagem, mas que eu sou um ser social. Então, se isso não ocorrer, se a educação é o que ele vai chamar de Estado por necessidade. Então, a educação está dentro do Estado por necessidade. Eu tenho necessidade de ser um cidadão, porque se eu não for um cidadão, eu vou cair na barbárie. Ou seja, se não houver educação que possa transformar essa natureza bruta que nós carregamos dentro de nós, né? E é interessante que a Marilena Chaui vai colocar que assim, essa natureza bruta continua dentro de nós. Qualquer uma falha no sistema, nós recorremos a ela, nós voltamos a ela. Então, se eu não tiver uma educação que me garanta os elementos básicos para viver em sociedade, quais sejam a própria educação, quais sejam moradia, transporte, saúde, direito de vida, lazer, enfim, se eu não tiver esses elementos, eu posso voltar para esse meu estado primitivo e, portanto, cair na barbárie que não deseja ninguém, que é a questão do quanto pior, melhor, e é a questão de quem é mais forte, vence. A lei de que quem é mais forte chora menos, né? Quem pode mais chora menos, né? Na lei da barbárie, em que eu sobreponho pela minha força bruta, animalesca, ou pela minha força econômica, política, que também é animalesca, é estúpida, né? Então Rousseau vai dizer que a educação vai transformar seres brutos em homens e mulheres, em cidadãos. E pensando para o nosso público, o que você diria a eles no que é importante Rousseau hoje? Por que Rousseau ainda é contemporâneo? Ora, por que Rousseau ainda é contemporâneo? Tem uma infinidade de coisas, uma delas é essa questão da liberdade, né? Mas de uma liberdade não total, não existe liberdade total. De uma liberdade responsável. A minha liberdade vai até o limite X. A partir daí ela é barbárie. A primeira questão, que Rousseau ainda continua em voga. Entre outras questões que podemos dizer por que ele é tão importante, por conta da questão da responsabilidade social. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade grita pela responsabilidade social. Uma outra questão ainda é que Rousseau vai dizer para nós que a sociedade urbanizada, ele está falando de Paris, no século XVIII, ele vai dizer: a urbanização exagerada, exacerbada, é um grande perigo. O homem não pode esquecer de que ele é parte da natureza. Portanto, se nós esquecermos que somos parte da natureza, nós vamos tê-la como inimiga, ao passo que o homem precisa ter a natureza sempre como aliada e nunca como inimiga. Ela é aliada. Assim nós não devemos medir força com ela, mas utilizá-la sempre como aliada, responsavelmente, né? Aí ele vai dizer, essa sociedade, essa urbanização exagerada, em que ele chama de um amontoado de gente, ele vai dizer, não somos carneiros e cabras para viver em estábulos amontoados. Então, essa sociedade não cabe mais. Nós precisamos saber que nós vivemos num lugar urbanizado, porém com responsabilidade. Ficamos aqui com o professor Agostinho Nunes Brito, mestre em Política, História e Educação pela PUC. E se você quiser saber um pouco mais sobre Jean-Jacques Rousseau, acesse a UniABC. Professor Agostinho, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição. E é sempre um prazer falar sobre história e filosofia.